Bonitão, nesse vídeo eu vou ensinar para você como que monta uma estratégia e eu inclusive vou montar aqui com você, com o meu próprio capital, para poder a gente lucrar caso o mercado ele dê mais uma pernada de baixa, beleza? A primeira coisa de todas que eu vou fazer, eu vou te contextualizar para poder a gente entender até onde uma possibilidade de pernada de baixa pode ir e depois eu vou te mostrar qual que é a lógica da estratégia. Eu já te expliquei, na verdade, no vídeo anterior, e dessa vez eu vou olhar o book, escolher as posições, modelar para o tamanho do capital, você vai aprender isso aqui também, e vou executar a estratégia para caso aconteça mais uma queda, a gente conseguir lucrar com ela, beleza? Primeira coisa de todas que eu quero que você preste atenção. Vou me colocar aqui pequenininho e eu quero que você veja uma coisa. Historicamente, o Bitcoin, ele tem ciclos que, por algum motivo, eles são muito parecidos. Eu não consigo explicar para você por que que os ciclos do Bitcoin, eles são tão parecidos de maneira cronométrica, inclusive, onde datas batem, onde uma série de pontos batem muito igual e onde retrações batem e crescimentos meio que batem, ele segue muitas proporções. Eu não quero dizer para você que o passado vai explicar o futuro, porque isso daí seria eu dar um tiro na minha própria cabeça aqui, de tudo que eu acredito. Não, eu não posso dizer isso daí para você, mas eu posso te mostrar tudo o que aconteceu e tudo que já rimou do mercado, para poder você conseguir compreender o que que a gente pode esperar agora de uma pernada de baixa e até onde essa pernada de baixa poderia ir, e o que que a gente faria para poder ganhar com essa possibilidade de queda. "Ah, Lid, mas eu acredito que agora vai subir, eu quero aprender a ganhar com a alta". Isso aqui vai ser no próximo vídeo, eu posso mostrar para você o que que a gente pode fazer para poder de agora ganhar com a alta, mas eu quero primeiro que você entenda o que que a gente vai fazer numa situação de queda, beleza? O Bitcoin ele já teve 4 ciclos, muito bem definidos, muito bonitinhos. Os principais ciclos que a gente tem uma melhor qualidade de informação foram os 3 últimos, e agora a gente tá no quarto. Na verdade, o ciclo que a gente tá agora, ele é o quinto ciclo do Bitcoin, só que o primeiro ele foi de uma expansão tão violenta que normalmente a gente não usa ele muito como referência, onde o mercado ele fez um processo de subida, fez um topo, e ele passou durante um ano normalmente caindo. Depois que ele caiu, ele fez todo um processo de subida novamente, até voltar para aquele topo anterior dele, e depois ele fez mais uma pernada forte de alta até um topo de ciclo, onde exatamente o mesmo processo se repetiu. Ele caiu durante praticamente um ano, depois ele ficou lateralizado, fez um processo de subida, demorou um determinado prazo para poder voltar a subir, depois fez mais uma pernada de alta, onde ele fez topo, e mais uma vez o ciclo se repetiu. O preço do Bitcoin caiu, chegou num determinado ponto onde praticamente um ano depois ele encerrou aquele processo de queda, lateralizou, fez um processo de subida, depois voltou até o topo anterior, depois fez um novo topo muito mais alto, e isso daí, esse ciclo vem se repetindo milimetricamente em uma série de coisas. Eu quero que você preste muita atenção nisso daqui que eu fiz para você. Eu montei um resumo do que aconteceu, porque eu preciso muito que você entenda esse resumo para poder a gente balizar o que que a gente vai fazer a partir de agora, tá certo? Primeiro ciclo de todos do Bitcoin. O Bitcoin, ele não valia absolutamente nada. Se ele não valia absolutamente nada e ele começou a valer qualquer coisa, eu não tenho nem como metrificar em percentual isso daqui. Por que que eu não tenho como metrificar em percentual isso daqui? Porque qualquer coisa do zero para um, ele não é uma mudança, não é um negócio de 100%, é um negócio de é uma infinidade, porque do nada ter alguma coisa, então a gente não metrifica em percentual essa primeira saída de valor do zero do Bitcoin até um primeiro movimento. O Bitcoin ele saiu do zero em 2009, em janeiro de 2009, dia 3 de janeiro de 2009, quando ele começou a rodar, onde ele não valia absolutamente nada, até que em 2011 ele atingiu um topo de preço em $32, certo? E ele saiu do zero até os $32. Depois disso, ele passou por um processo de correção. Ele caiu 93%, certo? E voltou a custar $2. Esse processo de queda, onde ele saiu de $32 até $2, demorou 163 dias, beleza? Foi o primeiro ciclo do Bitcoin, o zero ali, onde a gente normalmente não faz conta em cima dele. Tudo bem. Depois disso, ele saiu desses $2 aqui em novembro de 2011. E eu quero que você preste muita atenção, guarde essas datas. É importante para poder você entender como que a gente vai montar a lógica, tanto para ganhar com a queda, quanto para ganhar com a alta. O da alta eu não vou nem mostrar hoje, eu vou mostrar no vídeo de amanhã. Mas eu quero que você entenda a lógica disso daqui, que isso aqui é muito importante para poder você entender onde faz sentido a gente montar esse tipo de posição para poder ganhar aqui. Ele saiu de $2 em novembro de 2011 e 6 meses depois deste fundo, ele já havia subido 150%, certo? Guarde isso, porque isso é muito importante. Por que que 6 meses depois? Daqui a pouco você vai entender por que 6 meses depois é uma data importante para a gente, certo? 6 meses depois do fundo,
ele já tinha voltado a subir 150% daquele fundo, então ele voltou até ali em cima, beleza. Depois disso, ele passou 467 dias ou aproximadamente 15 meses até voltar para os 32, que tinha sido o topo anterior. Beleza, 15 meses demorou para voltar do fundo do ciclo do poço até o topo anterior, beleza? Beleza. E ele foi crescendo, 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 e ele subiu 58.000% até valer $1.163 em novembro de 2013. Isso aqui era quanto o Bitcoin estava valendo em novembro de 2013. Ou seja, ele teve uma subida muito violenta. Ele também teve, depois disso daí, depois que ele fez essa subida toda violenta, ele passou por um processo de queda. Quanto que ele caiu, Elídio? Ele caiu 86%, foi percentualmente uma queda menor do que a queda anterior, tá certo? Perceba isso, olha, perceba que a queda foi menor. E ele caiu de $1.163 para $158, beleza? E esse processo de queda durou aproximadamente, durou exatamente 410 dias. Quanto é 410 dias, Elídio? É 1 ano e praticamente 2 meses, né? É aproximadamente isso daí, 365, dá praticamente 1 ano e 2 meses foi o quanto levou de tempo para poder ele cair dos $1.163, que foi o topo, até o fundo em $152. Beleza. Depois disso, deste fundo aqui, que era de $152, ele 6 meses depois que ele bateu o fundo, ele voltou a subir, ele já tinha subido 87%. Não é 87% a mais, é 87% de 152, que é o fundo. Beleza, ele subiu 87% e ele voltou ao topo anterior, ou seja, ele voltou a valer os mesmos $1.163 que ele chegou a valer no topo do ciclo anterior, em 25 meses. Guarde isto. E depois disso, depois desses 25 meses, ele continuou subindo. Quanto ele subiu, Elide? Subiu 12.915%. Então ele saiu de $152, 25 meses depois ele voltou ao topo anterior, que era 1.163, e subiu até os $19.783. Essa subida violenta foi de 12.000%. Foi uma subida forte? Foi muito forte, mas percentualmente perceba que foi menor do que a do ciclo anterior. Beleza, subiu esta violência inteira aqui. Beleza. Depois disso, ele fez um processo de queda. Caiu quanto, Elídio? 84%. É uma queda violenta? Muito violenta, mas é uma queda ainda menor do que a do ciclo anterior, certo? A subida foi menor e a queda também foi menor. Beleza. Ele caiu dos $19.000 aproximadamente até os $3.122, certo? Quanto tempo ele levou caindo? 363 dias, ou seja, 1 ano. Aqui foi 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Aqui foi 1 ano redondinho, praticamente, de queda do topo até o fundo, onde ele caiu esses 84%. Beleza. Chegou no fundo do poço, $3.122. O que foi que aconteceu? 6 meses depois já tinha subido 252%, perceba isso, 6 meses depois do fundo do poço ele já tinha subido 252%, e 23 meses depois ele voltou dos 3.122 para o topo do ciclo anterior, que foi aonde? 19.783, tá certo? Beleza, chegou ali depois de 23 meses, o que é 23 meses? Praticamente 2 anos, certo? E depois disso ele continuou subindo, e subiu no total 2.110% e subiu até os $69.000. Saiu dos 3.122 e foi até os $69.000. Beleza. O que foi que aconteceu depois? Madeira caiu 77%. É uma queda forte? Muito forte, mas percentualmente, mais uma vez, menor do que a queda anterior. Guarde isso. E ele foi até aonde nesse fundo? O fatídico fundo que todo mundo lembra do mercado do Bitcoin em novembro de 2022, onde ele foi para $15.473. Beleza. Foi queda forte? Foi, mas menos forte do que a queda anterior. E esse ciclo levou quanto tempo? 376 dias.
O que é 376 dias, Elídio? Um ano, praticamente. Ah, Elídio, e esses 10 dias a mais? Pô, meu irmão, vai se arrombar, vai ficar enchendo o saco. Um anozinho de queda. Beleza, praticamente um ano de queda. Depois disso, o preço do Bitcoin, ele saiu desse fundo aqui de 15.476 que você está vendo, e é muito importante que você entenda isso, senão você não vai entender a porra da estratégia, tá? $15.476, e ele, 6 meses depois, já tinha subido 74%, certo? E a volta ao topo anterior levou 15 meses para voltar para o topo anterior. Não levou 2 anos, mas levou ali 1 ano e alguns meses a mais, 1 ano e 3 meses para poder voltar ao topo do ciclo anterior. Se esses padrões se repetirem, isso significa que o quê? Que de quando a gente fizer fundo nesse bear market, 6 meses depois o preço ele meio que vai ter próximo de dobrado, certo? Do fundo do poço atual, o preço vai ter meio que dobrado, vai ter praticamente dobrado do fundo até aquilo ali. E para voltar ao topo do que seria os 126 mil atual, ele levaria aproximadamente entre 1 e 2 anos. 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, entre 1 e 2 anos seria o que ele levaria para voltar ao topo anterior. Então a gente veria Bitcoin novamente nessa próxima rodada dos 120. Ah, deixa eu terminar a lógica aqui para poder você entender. Ele saiu de 15.476, em 6 meses depois subiu 74%, voltou ao topo anterior em 15 meses, ou seja, 1 ano e 3 meses depois, e subiu 714%. É uma subida boa? É uma subida muito boa, mas menor do que a anterior, igual todas as outras vezes, que foi menor do que a subida anterior, e subiu até os $126.000, certo? Neste exato momento, o Bitcoin já deu uma queda de mais de 50%. O que é que nós temos de pergunta para poder fazer? Quanto será percentualmente a queda do Bitcoin? Se a gente olhar a descida desses últimos anos, a gente vai perceber o seguinte: do mesmo jeito que a alta, cada uma das vezes foi menor, as quedas também foram menores. Dessa vez, a alta foi muito mais fraca que as altas anteriores. Então, provavelmente, tudo indica que a gente vai ter uma queda muito mais amena do que as quedas anteriores. Por quê? Porque existe mais adoção, porque o Bitcoin ele é mais difundido, existem hoje outros compradores, tal qual em todas as épocas, a cada ciclo mais pessoas estavam mais comprando. Tudo bem. Tanto que o bear market hoje, por exemplo, para o S&P, para índices americanos, a gente está falando de 30% é considerado bear market, tá? Como queda. Então, que no Bitcoin não, no Bitcoin 50% é bear market, ou então tem gente que ainda fala que 50% é movimentação normal. O ponto é, onde será o fundo do poço? Algumas estimativas, ou em 70% de queda, e eu vou até trocar a cor aqui da caneta para poder melhorar a sua compreensão, porque é importante você olhar para isso aqui. Ou em 70% de queda, se a gente for seguir meio que essa proporcionalidade aqui, ou 65% de queda, ou 60% de queda, ou 55% de queda. Ou talvez ele já tenha feito aí o fundo do poço, que ele bateu aí 51, 52, 53% aí de queda, tá? Ou ele já fez fundo, ou ele ainda vai fazer um novo fundo. Existe uma boa chance dele fazer um fundo mais profundo aqui. E esse fundo pode ser com uma queda de 70%, de 65%, de 60% ou de 55%. E quando isso aconteceria? Aconteceria provavelmente entre outubro e dezembro deste ano, de 2026, certo? Que é aproximadamente um ano depois do topo anterior. Como todas as vezes foi, aproximadamente um ano depois do topo, ele desembocou e caiu uma porrada. Beleza. Então a gente sabe que aproximadamente um ano depois, que vai ser entre outubro e novembro, ou talvez até dezembro, ele faça essa finalização desse último movimento de queda, onde nessa queda aqui ele pode completar uma descida. Se ele descer 70%, o preço do Bitcoin, ele vai para, eu vou calcular aqui com você, é só eu pegar aqui e botar 126 menos 70%, vai para o 37.800. Eu vou botar 38 para poder arredondar, 38K. Se ele descer 65%, ele vai fazer 126 menos 65%. Ele vai para o 44. Se ele descer 60%, 126 menos 60%, ele vai para o 50. Se ele descer 55%, ele vai para o 56. Elídio, em que hipótese você mais aposta? A minha opinião e fezes é a mesma coisa, como diria o
O vinheteiro não fala isso dele próprio não, mas eu falo de mim próprio. Opinião, meu irmão, é uma coisa que a gente não vai levar em conta aqui. A minha opinião pessoal eu acredito que ele não cai dos $50.000, eu não acredito que ele vai chegar a 60% de retração. Mas se a gente olhar historicamente, ele poderia ir até um fundo do poço ali no 38, talvez no 40, beleza? Então a gente vai montar uma operação para se resguardar disso. Porém, eu preciso que você esteja entendendo uma coisa. Se eu montar agora uma operação que aposta na baixa e o preço do Bitcoin ele começar a subir, todo o dinheiro que eu aloquei para esta operação para apostar na baixa, para poder ganhar com a baixa, já que a gente quer fazer lucrar com o movimento de baixa, isso é uma aposta. E as nossas operações normalmente são operações de banca. Eu não vou fazer uma operação de aposta sangrando o meu caixa. Eu vou utilizar uma operação de banca que me rentabilize o suficiente para cobrir essa aposta, porque se eu estiver errado, eu não perco dinheiro, certo? E se eu estiver certo, pelo menos eu ganho mais ainda, porque eu ganho a movimentação e ainda ganho o custo da aposta, o ticket do bilhete, coisa que eu já expliquei no vídeo anterior, inclusive, que inclusive é só você voltar lá. Beleza. Eu já sei que ele pode ter uma oscilação de 55 até de 70% abaixo, e eu sei quais são os meus pontos onde o preço ele pode ir. 38K, 44K, 50K, 56K. Beleza. Só que eu preciso entender mais uma coisa. Eu sei que 6 meses depois, o mercado, depois que ele faz fundo, o mercado ele vai ter voltado aproximadamente, ele vai ter dobrado o valor do fundo. Isso daqui é muito importante para poder a gente entender de onde vai vir o dinheiro que vai financiar essa apostazinha aqui. E tem mais um ponto, eu já sei também que ele deve fazer fundo do poço, provavelmente entre outubro, novembro e dezembro. Então, se eu vou fazer uma aposta, eu não vou fazer uma aposta muito longa, porque apostas muito longas, elas são muito mais caras. Eu quero trazer para o mais próximo possível da data da minha aposta. Então, a aposta que eu tenho que fazer aqui, se eu quero colocar o mais próximo possível da data da minha aposta eu vou vir aqui no book de opções, e o que que eu quero ver aqui no book de opções? Bora atualizar a tela bonitão. Que eu quero ver aqui no book de opções? E aí, não vai aparecer não? Prontinho, já apareceu. Olha só. Estou aqui em dezembro de 2025, que é onde o preço ele já vai ter executado um processo de baixa. E eu quero montar uma posição para poder lucrar com isto aqui. Onde que eu montaria esta posição? Se eu fizer só a compra seca de uma put, eu vou estar deixando muito dinheiro na mesa, porque eu vou estar pagando o valor extrínseco daquela put e eu não vou estar fazendo uma trava de baixa que seria mais viável financeiramente. Elidio, eu não entendo o que você está falando, então entre dentro do material do BTC10X, a parte de opções, e assista os vídeos de opções. Mas por enquanto, termine de assistir aqui. Você vai lá e assiste as aulas quando terminar de ver esse vídeo. Olha só. O que que eu entendo? Se eu entendo que o preço, ele possivelmente ou vai aqui, ó, no 56, ou no 50, ou no 44, ou até no 38, eu posso montar uma posição que lucre, caso ele vá até aqui, no 56, 55, eu posso montar uma outra posiçãozinha, por exemplo, para caso o negócio afunde, que aguente, por exemplo, caso ele vá ali, ó, no 44.000, entendeu? Então eu posso montar uma posição que lucra nesse cenário aqui, onde ele cairia um pouco, e também uma outra posição que lucraria caso o preço caísse mais. Ali de essa de 70%, cara, eu acho muito pouco provável. Se você quiser montar seguindo a mesma lógica, você pode. É inclusive muito mais rentável para você. Só que eu não quero aqui só buscar rentabilidade, eu quero buscar um negócio que tem uma probabilidade de acontecer. Quer rentabilidade? Aposta na Mega Sena. A rentabilidade é bizarramente alta, mas a probabilidade de acontecer é muito mais baixa. Você tem que montar coisas que a probabilidade do evento acontecer, ela tá melhor a seu favor. Só que quanto mais a probabilidade dela tá a seu favor, mais caro aquilo ali custa. Quanto menor a probabilidade, mais barato aquilo ali vai custar. Isso é óbvio para tudo nessa vida. Beleza. Então, eu, Elídio, vou montar uma posição para cá, para me proteger caso o preço venha no 55, 56, que na verdade não vai ser nenhuma proteção, vai ser um ganho financeiro mesmo, ou para me proteger caso ele venha aqui no 44, $45.000, coisa que eu acho praticamente impossível, mas assim, o preço tá aí, todos os dias pode acontecer uma catástrofe, pode acontecer um evento de liquidez, pode acontecer uma merda aí, como todas as outras vezes aconteceu. Como eu não tenho capacidade de prever o futuro, cara, eu vou pelo que eu tenho aqui na minha mão. Eu vou botar aqui. Se você quiser montar essa daqui do 70, você pode montar essa do 70. Se você quiser montar uma para cada uma delas, você pode. Se você quiser montar só uma para poder se proteger só do 70, ou só do 65% de queda, ou só do 60, ou só do 55,
make yourself at home. Faça fa Pode fazer, se você já entendeu o material lá do BTC-10X de opções, você já vai entender como é que faz isso aqui de boaça. Eu estou colocando a minha opinião sobre o que vai acontecer aqui para poder montar sobre o meu capital que está público. Tenho 100 pau público aqui, vou utilizar isso daqui para poder rentabilizar e mostrar para você como que eu faria essa posição e como de fato eu vou fazer nas minhas contas pessoais. Olha só, estou aqui dentro do book de opções. Se eu quero montar uma operação como essa aqui de opções, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma trava de baixa, porque é mais barato. Onde que tem as travas de baixa que estão valendo mais a pena? Eu já fiz uma breve análise do book aqui, eu não vou fazer essa análise agora, porque eu demandaria muita explicação de mostrar para você porque que eu estou escolhendo pontualmente cada uma delas. Mas, resumidamente, as que melhor têm risco-retorno, na minha opinião, é uma trava de baixa dos 60 para os US$ 55.000, que, ou seja, caso o preço ele caia dos 60 até os US$ 55.000, eu ganho US$ 5.000 nessa movimentação, beleza? Ganho US$ 5.000 aqui dentro dessa movimentação e encerro. Ou, por exemplo, nessa daqui, ó, do 60 para o 55. Eu estava falando do 55 para o 50, foi, perdão, do 60 para o 55. É que tem na minha opinião, um melhor custo-benefício. Por quê, Lídio? Porque ela vai atender este critério aqui, de chegar ali no 55, 56. Se chegar só até ali, beleza, eu vou botar lucro no bolso já aqui. Então, a minha primeira trava de baixa que eu vou estar fazendo é essa, do 60 para o perdão, do 60 para o 55. Para que data? Essa é uma pergunta muito importante. Para dezembro. Por quê? Porque quase sempre, historicamente, o mercado ele faz o fundo do bear market um ano depois do topo. O topo foi no dia 5 ou foi 6 de outubro. Foi 5 ou foi 6? Acho que foi 6, né? 6 de outubro de 2025. Então, um ano depois seria em outubro. Como eu não tenho opções para outubro e ele ainda poderia se estender um mesinho a mais até novembro, eu também não tenho opções para novembro, só teria para setembro ou para dezembro, ou para o mês 9 ou para o mês 12, eu vou montar para o mês 12 que é mais garantido. Ah, Elidio, mas você vai pagar um pouco mais caro. Tudo bem, mas eu não quero acertar o cu da mosca, eu quero pegar a mosca e beleza, e fazer meu dinheiro aqui. Então eu vou montar uma posição aqui, ó, do 60 para o 55. Tá certo, já sei disso. E qual seria uma outra posição que eu poderia montar nesse tipo de cenário? Se você acha que o preço ele vai cair, por exemplo, do até o 45, que seria essa hipótese aqui, olha só, de cair 65% no total, até o 44 ali, por exemplo, você também pode montar uma posiçãozinha daqui, ó, do 50 para o 45. Ah, Lídio, mas eu quero montar do 50 para o 40. Ou então, por que, Lídio, que eu preciso vender uma me travando os ganhos? Porque existe um preço piso. Você acha que o preço ele vai a US$ 30.000? Se você acha, então faça, ó, entre comprando uma put agora e vai e encerre ela a 30.000. Ou então, se você tem certeza absoluta que vai a 30.000, isso não é uma recomendação, pelo amor de Deus, tá? Porque seria maluquice. Eu tô usando uma hipérbole aqui. Se você acha que ele vai até o US$ 30.000, é muito fácil. É só você se entupir de posição, comprando no 35 e vendendo no 30. Você vai gastar quase nada e você vai ficar multimilionário com isso daqui, porque isso daqui vai valorizar absurdamente. Para cada praticamente US$ 150 que você botar, você vai ganhar US$ 5.000, ou seja, você vai ganhar 50 vezes não, é um pouquinho menos de 50 vezes, é umas 40 vezes o capital que você colocar aqui. Beleza. Eu gosto de fazer isso aqui? Não, eu não gosto. Ah, Lídio, mas você não falou que existem posições que a gente pode fazer para poder ganhar 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes, 200 vezes? Sim. Porém, não com vencimentos tão longos. Com vencimento tão longos você não vai conseguir isso aqui, a não ser um pozinho específico para uma situação explosiva de alta, que não é o caso aqui agora da minha conversa com você, tá certo? Dito isto, já falei para você, vou montar um aqui, ó, vou comprar uma put do 60 e vender uma put do 55. Vou comprar uma put do 50 e vender uma put do 45. Quanto que eu vou gastar fazendo isso daqui neste exato momento? Agora vem aqui, ó, vou printar aqui o book e você vai olhar aqui comigo para poder a gente escolher qual que vale mais a pena. Printei, venho aqui, venho para cá e jogo a minha imagem aqui para poder você olhar comigo e a gente escolher. Lídio, mas você não já escolheu, você não já sabe? Sei, mas você ainda não sabe não, né, gato? Então, eu tô aqui para poder explicar aqui para você como é que faz com essa brincadeirinha aqui. Então vamos lá. Pronto, já estou com ela aqui. Olha só, lapisinho laranja, beleza. Agora vamos embora. Olha aqui. Se eu comprar a dos US$ 60.000, vai me custar, ó, eu vou comprar de quem tá vendendo. Então eu vou comprar aqui, ó. Digamos que eu esteja pagando aqui, ó,
$4.325 por essa daqui para um contrato inteiro, certo? Para um contrato inteiro. Bicha, não tá nem grossinha. Se eu comprar essa do 60, eu quero vender essa do 55, porque eu quero que o meu ganho, caso o mercado vá até os 55, seja de $5.000, certo? Beleza. Vou comprar essa do 60 e vou vender essa do 55. Quando eu vendo, tá aqui, ó, eu vendo por 2.745. Beleza. Quanto que vai me custar? Isso daqui é quanto sai da minha conta, isso daqui é quanto recebo na minha conta e isso daqui é o quanto eu lucraria caso o preço fosse lá. Eu vou fazer só um pelo outro e vou anotar aqui do lado para poder você entender. Ah, Lid, mas vídeos do YouTube normalmente são mais rápidos. Cara, você quer aprender ou você quer ficar enfiando dopamina no seu cérebro? Bicho da cara de 2745. Isso aqui dá $1.580 para poder montar essa trava de baixa. $1.580 é quanto custaria para eu ter isso daqui, um contrato inteiro, para ganhar $5.000 nesse tipo de cenário. E caso eu queira fazer aquela outra de que você falou, que é a do 50 para o 45, por que você não já faz logo do 60 para o 45? Porque isso é muito mais caro. Eu vou quebrar meu capital aqui para poder garantir que eu vou ganhar um dinheiro em uma situação e se a outra situação ocorrer, eu também vou ganhar dinheiro na outra circunstância. Aí, mas e se ele vier só até os 50? Eu não tenho bola de cristal para saber até onde vai, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar as posições. Ele diz, mas eu não quero gastar dinheiro. Você não vai gastar dinheiro. Tem, calma, eu tô mostrando aqui onde a gente vai montar as apostas, mas eu ainda vou mostrar para você de onde a gente vai tirar o dinheiro para poder bancar essas apostas aqui. Tá aqui, ó, do 50 para o 45 vai me custar o quê? 1.780, que é quanto vai sair da minha conta para poder montar essa daqui, sai. E por quanto que eu vou vender ela? Por 1.105, que é quanto eu vou receber dessa daqui. E quanto que essa brincadeira vai me custar? Tá aqui, 1.780 menos 1.105, $675. Vai ser muito mais barata. Aqui, ó, $675. Ah, Elídio, mas se é muito mais barata, não é melhor a gente fazer só ela? Lembra do que eu te falei. Quanto maior a probabilidade de um evento acontecer, mais caro ele é o passe de entrada. Quanto menos provável aquele evento é de acontecer, mais barato ele fica. Então, para mim, faz mais sentido eu montar uma posiçãozinha aqui e outra aqui. Ah, Lid, mas eu tenho 100% de certeza de que ele vai no 45. Se você fosse um cara lesado qualquer que eu não gostasse de você, e na verdade eu não te conheço, mas eu gosto de quem me assiste, eu sou muito grato por quem me assiste, eu diria para você, tudo bem, bonitão, você não tem tanta certeza assim? Enfia os pés, meta-lhe marcha, coloque tudo lá embaixo. Só que preste atenção, use o cérebro que Deus te deu. A gente não pode se basear só pelo que a gente acha. Tá? A gente tem que se basear por coisas que a gente tem ou certeza ou uma grande probabilidade de uma determinada coisa acontecer. Então, é melhor que eu garanta o lucro aqui e garanta que se por acaso vier para cá, eu também terei lucro, só que não terei tanto quanto se eu pesasse só a mão aqui. Porém, eu garanto que em algum momento eu vou ter lucro. Ah, Lídio, mas e se daí de agora o mercado ele começar a subir? Cara, se de agora o mercado começar a subir, tá de boa. Eu vou montar nos próximos dias uma posiçãozinha para poder a gente ganhar caso o mercado ele comece a subir. Outra coisa, eu já tenho posições que eu estou ganhando com a subida do mercado. Meu saldo ele está em Bitcoin, minhas alavancais elas estão em Bitcoin, minhas travas de crédito que você tem, a trava calendário que você conhece, eu estou ganhando aquilo ali toda semana, cara. Eu já estou ganhando com a subida. Isso aqui eu estou criando uma proteção para poder ganhar dinheiro com a queda para poder comprar mais Bitcoin. Caso esse negócio desabe, tá de boa. Beleza. Dito isto, já te falei quais que eu vou comprar. Agora eu vou te mostrar de onde vai sair o dinheiro que vai pagar por isto daqui. Lembrando que se esse evento aqui acontecer, eu ganho $5.000. Se esse evento aqui acontecer, eu ganho $5.000. Isso se eu estiver gastando um contrato inteiro para montar cada uma delas, tá certo? Certo. Agora vamos olhar de onde que a gente vai tirar dinheiro para poder financiar isso daqui. De onde vai brotar dinheiro? Eu tenho um caixa, não tenho? E eu tenho hoje um caixa separado de uns $2.000 quando eu montei com você. Eu tinha $10.000 inicial e eu deixei para você que eu vou deixar $10.000 separado para outras coisas que eu iria, $2.000 separado para outras coisas que eu iria fazer. Não disse? Disse. Como que eu vou utilizar esses $2.000 aqui, bonitão? É simples. Eu vou usar ele para poder montar uma posição. Essa posição aqui, não. Porque senão eu só estaria gastando dinheiro para poder montar essa daqui. Eu não quero gastar um centavo da porra da minha conta. Eu vou usar isso aqui como margem de uma posição para poder lucrar
caso o mercado eu vou usar isso aqui como margem para poder lucrar um dinheiro e esse dinheiro é que vai financiar essas posições aqui. Porque na pior das hipóteses, se o mercado subir, pelo menos eu não vou ter gastado nada. Se na melhor das hipóteses melhor das hipóteses é foda, né. Se o mercado ele cair, beleza, eu usei uma posição para poder financiar minhas apostas e vou ter ganhado nas minhas apostas. É como se você tivesse alguém que te bancasse para poder você montar a aposta, só que a gente tem que ser inteligente. Como que a gente vai agora financiar isso daqui? Agora eu volto para cá, para poder você lembrar de uma coisinha que eu disse para você outras vezes, olha aqui. O que era que acontecia 6 meses depois que o mercado tinha feito fundo, que eu já falei para você aqui, o que era que estava acontecendo aqui? 6 meses depois que o mercado ele faz fundo, normalmente ele já tem dobrado do fundo. "Ah, Lid, mas aquele valor valorizou 74%, aqui 150, aqui 87". É, na média aqui pelo menos ele está próximo ali de dobrar do valor do fundo. Isso significa que se o fundo for a $40.000 e a gente disser que ele subiu ali, por exemplo, 75% como subiu da outra vez, que foi a vez que menos subiu, então significa que mais 75% ele estaria de volta aqui na região pelo menos do 70K, se o fundo for a 40. Se ele subir 75% do fundo 6 meses depois, ele vai estar aqui no 70. Ou seja, se eu sei que em outubro, novembro, dezembro, uma dessas 3 datas, a gente vai ter fundo, e eu sei que aproximadamente 6 meses depois ele já vai ter voltado a subir, eu posso utilizar essa informação para poder montar uma posição de banca que me rentabilize para poder eu bancar aquelas apostas. Como, Elídio? Simples. Onde é 6 meses depois de outubro, novembro, dezembro? É no meio do ano que vem. Venho eu aqui bem lindo para o book de opções. Volto para o book de opções. Qual é o vencimento do meio do ano que vem? Junho de 2027. É líquido aqui, mas não tem 06-25, é dia 25 de junho de 2027, tá, gato? Clica aqui em junho de 2027. Faltam 332 dias para poder essa data chegar. Beleza. O que que eu posso fazer para ganhar dinheiro para poder bancar aquilo ali? O que a gente sabe fazer. Trava de crédito. Ah, Lídio, o que que é trava de crédito? Trava de crédito, ou então trava de alta com put. Ah, Lídio, mas eu não sei o que é isso. Assista as aulas de opções do BTC10X que você vai saber, mas é muito simples. E o que que eu vou fazer? Eu vou vender uma opção e vou comprar outra aqui embaixo, porque se o mercado sair, cair, eu não vou ter tanta chamada de imagem. Qual é a posição, coisa gostosa, que você vai fazer? Esta aqui, ó, eu vou printar aqui agora e vou mostrar para você qual é a que eu vou montar. Tá aqui, ó. Pronto. Printei, vou vir aqui e agora eu vou botar aqui embaixo e vou trazer aquela imagenzinha para poder a gente escolher qual que é a posição. Na verdade eu já escolhi, sabe, eu tô falando isso aqui pra você mais porque eu tô gravando, então é mais lógico eu ficar falando desse jeito, como tudo na vida, né. Olha só, venho aqui no lapisinho e vou escolher. Elídio, qual é a trava de crédito que você vai montar? Se o fundo, ele for a lembra aqui, ó, do que eu falei pra você. Se o fundo, ele for cadê onde foi que eu escrevi aqui? Se o fundo ele for ali, tá aqui, foi bem aqui, ó. Se o fundo ele for a $40.000, eu sei que no meio do ano que vem ele vai estar na região de volta de 70. Se o fundo ele for a $50.000, eu sei que no meio do ano que vem ele vai estar ali na região ali, pelo menos do 80, 90. Então eu posso olhar aqui este book de opções aqui e montar uma trava de crédito para que eu garanta que no meio do ano que vem o preço vai estar acima desta trava de crédito. Ou seja, se o preço estiver acima da trava de crédito que eu montei, eu ganho todo o dinheiro da trava de crédito. Elídio, e se não estiver? Eu vou seguir rolando, como você já sabe que a gente sempre faz. A gente monta uma operação de banca para poder financiar uma operação de aposta, beleza? Cara, acho que a essa altura do campeonato, se você não tá com a cabeça explodindo de felicidade por estar aprendendo essa porra aqui, meu irmão, na moral, tu precisa se tratar. Ou então você não tá entendendo. Olha só, eu posso montar uma trava de crédito, por exemplo, vendendo esta putzinha aqui do $68.000, onde eu ganho $11.000 para poder fazer essa operação. E eu posso comprar a trava aqui embaixo, ó, do 60. Ou seja, tudo que cair abaixo do 60 não vai me chamar margem. O que que eu tenho de chamada de margem? É a distância do 68 para o 60, que é o quê? $8.000. Cadê o meu bichinho que travou agora? Pronto. $8.000
que é quanto eu teria de chamada de margem para montar isso daqui com um único contrato. E quanto eu ganharia se eu montasse essa posição? Eu estou fazendo tudo com um contrato para depois você entender qual é o tamanho da mão que a gente vai balizar. Quanto eu ganharia aqui? Eu ganharia 11, na verdade não é exatamente esse valor não, né, se eu estou vendendo, eu vendo para quem está comprando, ou seja, eu vendo para este aqui, e se eu estou comprando, eu compro de quem está vendendo. Eu estou comprando este aqui, né. Então é esta posiçãozinha aqui e essa. É 11.225, 11.225 menos 7.715. Ou seja, eu ganharia $3.500, 3.510 na verdade, não vou botar $3.500, eu ganharia somente para poder montar essa posição, ter $8.000 travado lá como margem só de garantia dessa posição e esperar o preço do Bitcoin, ele pode descer, beleza, não tem problema, só que eu tenho esse crédito aqui todinho e eu utilizo ele para poder bancar aquelas posições de lá. E daqui a 6 meses, perdão, 6 meses depois do fim do bear market, o preço ele vai estar de volta e muito provavelmente ele vai estar acima desses $70.000 aqui. Então, muito provavelmente, tudo isso daqui vai ter virado dinheiro no meu bolso e eu não vou ter mais chamada de margem na minha posição. Elídio, isso significa o quê? Que você está montando uma posição onde você está colocando $8.000 de risco para poder ganhar $3.500. Se fosse só isso daqui, sim. Só que como eu sei que o preço do Bitcoin ele pode cair, mas depois ele volta a subir, tô de boa. Não tem nenhum problema. Então, o que que eu vou fazer aqui agora para poder garantir que eu vou estar ganhando dinheiro com essa posição aqui? Simples, eu vou agora balizar pelo tamanho da minha mão. Se eu preciso ter aqui $8.000 de margem na minha conta para poder operar um contrato inteiro, o que que eu vou fazer? Eu não vou operar um contrato inteiro, eu vou operar 0,2 contratos. Porque quanto que eu preciso ter para poder fazer isso daqui? Um contrato inteiro eu preciso de $8.000. 0,1 contrato, eu preciso ter $800. 0,2 contratos, eu preciso ter $1.600. E eu tenho esses $1.600 lá na conta de boa, parado, tá lá parado sem fazer nada. Então eu vou utilizar ele para bancar esta minha operação. Eu vou utilizar uma pequena parte do meu capital para poder bancar esta operação. Simples assim. É exatamente isso aqui que eu vou fazer. Vou montar essa trava de crédito com 0,2 contratos, vai imobilizar $1.600, certo? E Bruno aqui não para de me ligar enquanto eu estou gravando aqui. E essa trava de crédito aqui, ela vai me gerar quanto, Elídio? Se era $3.500 aqui para poder montar essa posição para um contrato, se eu estou fazendo com 0,2 contrato, é só fazer 0,2 vezes 3.500, que vai dar quanto? $700. Ou seja, 3.500 vezes 0,2. É fácil, né, bonitão? Não preciso fazer conta disso aqui para poder te mostrar, não. Vai dar $700 na minha conta. Dito que eu tenho $700 na minha conta, como eu monto a minha proteção? Tá aqui, vamos voltar lá para proteção, pá, 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 tá aqui. Eu não tenho $700 na minha conta? Olha só, vou botar até de azul, ó, tenho $700 na conta. Não tenho? Tenho. Não tenho capacidade de montar nenhum um contrato cheio. Tenho até capacidade de montar desse daqui, mas eu não quero montar desse daqui. Quero montar desse aqui. Quanto que eu preciso ter se eu quiser separar meu capital? Metade para colocar aqui e a outra metade para poder colocar aqui. Bom, para colocar aqui é muito fácil. É só eu pegar $300 e colocar para cá. Isso daqui vai dar para poder eu fazer quantos contratos? Vai dar para poder eu fazer 0,5 contratos, não é isso? É, porque é só você pegar isso aqui e multiplicar por 0,5, que isso daqui vai dar $340 aproximadamente, aproximadamente $340. Dá para fazer 0,5 contratos aqui. Ou seja, se o preço cair até aqui embaixo, em vez de ganhar $5.000, eu vou ganhar $2.500, que é metade de um contrato cheio, 0,5 contratos. E aqui, que eu tenho ainda aqui mais 200 e poucos dólares, quanto que eu preciso ter aqui para poder bancar essa operação? Na 1.580, se eu quiser fazer aqui com a mão um pouquinho melhor, eu posso fazer ela com 0,2 contratos. Por quê? Porque $158
é quanto custaria 0,1. Eu posso fazer com 0,2 contratos essa operação, e isso daqui vai me custar 158 vezes 2, que vai dar $316. Ah, Lid, mas isso aqui passa do valor total que você vai receber. Tudo bem, é só eu baixar um pouquinho a mão aqui nessa aposta de cá. Não preciso fazer com 0,5 não, posso fazer com 0,4. Pronto. 0,4 contratos vezes 675, vai dar quanto? 0,4 vezes 675. Ah, Lid, mas eu não quero saber da sua, eu quero saber da minha. Vai dar 270. Então, ao invés de 340, eita porra, eu tô quase aqui em cima de mim, né, vai dar 270. Pronto, vou precisar de $270 para poder fazer essa operação com 0,4 contratos, e vou precisar de 0,2 para poder fazer essa daqui. Quanto que eu vou ganhar em cada cenário? Simples, se essa daqui, se a do 60 por 55 bater lucro máximo, quanto que Elídio ganha nessa brincadeira aqui? Eu ganho 0,2 vezes $5.000, que vai dar o quê? $1.000 eu vou ganhar nessa daqui. E se essa daqui bater, quanto que eu vou estar ganhando nessa daqui? Eu vou estar ganhando nela, eh, $5.000 vezes 0,4, que vai dar $2.000. Pronto, vou estar ganhando $2.000 se o preço descer até o $45.000. Pronto, vou estar ganhando 1.000 aqui em uma e vou estar ganhando 2.000 aqui na outra. Pronto, é isso aqui que eu vou estar ganhando. Vou estar aumentando meu capital, vou estar ganhando esse dinheiro, o dinheiro vai estar entrando, vou estar comprando mais Bitcoin, bem lindo, e essa operação que eu vou montar exatamente agora com você. Preste atenção no book para poder você entender eu executando ela. Uma coisa muito importante para você, Elídio, o preço mudou. Eu estou fazendo essa movimentação aqui agora em outro momento. O preço é diferente, o preço está um pouco mais alto, um pouco mais baixo. O que que muda dessa operação? Cara, considerando os fatores que eu já falei para você, o que vai mudar é que se o preço estiver um pouco mais alto, você vai pagar mais barato nessa estrutura, se o preço estiver um pouco mais baixo, você vai pagar mais caro nessa estrutura. A trava de crédito, ela, como está muito distante, ela vai estar um pouquinho mais dentro do dinheiro se o preço estiver, eh, não, na verdade vai estar fora do dinheiro se o preço estiver mais alto, ou ela vai estar deep in demand se o preço estiver mais baixo, você vai rentabilizar um pouco mais, meio que vai ser perto delas, por elas vai depender muito do prazo que você vai levar para poder montar essa estratégia. Eu gostaria de montar essa estratégia quando? Quarta-feira pela manhã, mas eu não quero, eu quero montar agora. Eu, Elídio, gostaria, mas eu estou aqui e eu preciso executar isso aqui porque eu preciso mostrar, as pessoas têm tempo de montar isso aqui. Ah, Elídio, por que você não monta isso só na quarta-feira pela manhã? Porque as pessoas não vão ter tempo hábil de montar. Eu quero que você monte, porque se o mercado na quarta-feira ele desabar com a taxa de juros americana, você já vai estar montado na posição e você já vai estar lucrando com isso daqui. E é muito bom, beleza? Vamos finalizar isso daqui, vamos executar isso daqui. Onde que a gente vai finalizar isso daqui? Vamos no book de opções e vamos montar primeiramente a posição vendida. Como que a gente vai montar a posição vendida? Eu já falei para você. Quanto que é a mão da posição vendida? Aqui, ó. Pá, 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 pá. 0,2 contratos. É quanto é a mão da minha posição vendida. Vamos lá, 0,2 contratos. Vou vender no 68. Aqui, ó, junho do ano que vem, lado das puts, no 68. Quero vender. Tô doido para que o Bruno libere a porra da funcionalidade onde a gente consegue vender direto pelo Deribot. Vai ser muito melhor, porque ele vai fazer o preço gradativamente, ele vai conseguir pegar muito mais barato as ordens. Vai ser massa esse negócio. Tá sendo desenvolvido agora, tá muito, muito, muito pica. Ele tem um passo de Walker para poder você diminuir o spread aqui da operação. Mas beleza, quero vender. Onde que está sendo o preço justo? $11.300 é aproximadamente o preço justo. Onde que tem a oferta de compra? Tá aqui, ó, 11.155. Mas eu vou botar primeiro no preço justo. 11.000, na verdade eu vou botar em 11.250 para ver se pega. Quantidade de contratos. Lembra que eu falei para você que ia ser 0,2 contratos? Beleza. Monta aqui 0,2 contratos, tudo bonitinho. Vem aqui e vender, confirmar. Beleza, tá pendurada a minha ordem. Não pegou ainda a minha ordem. Vou vir aqui e vou alterar a minha ordem. Vou alterar para 11.200. Confirmar. Executou. Estou vendido em 0,2 contratos aqui no mês de junho de 2025. Vou comprar a do 60. Venho aqui e vou agora comprar. Quanto? 0,2 contratos. Bota um ponto, tá? A que preço eu vou comprar? Quero comprar o mais barato possível. Qual o preço que tem aqui? 7.250. Vou botar 7.250.
160 para ver se alguém vem e pega a minha compra. E aí vou andando gradativamente, coisa que o Opsbit ele já vai fazer isso automaticamente. 7.260 não pegou, 7.300 também não pegou. Qual o valor justo? 7.444. Vamos alterar para o valor justo. 7.450 também não pegou. 7.4 vou botar 7.600, tá, para poder 7.500 para poder ver se já pega aqui. 7.500. Bora, Bruno, faz essa porra logo funcionar pelo Deribot não, pelo Opsbit, que vai ficar ótimo. Não pegou a 7.500. Vou alterar para 7.600. Executou. Executou a 7.600 uma e executou a outra. Pronto, já estou com a minha travazinha de crédito. Histórico de trades, uma delas foi a 7.600 e outra a 11.200. Vou anotar aqui. Vou anotar para poder a gente não esquecer, olha só. 7, porra, a bicha agora travou. 7.600 foi a comprada. 11.200. O bicho não tá pronto. 11.200 foi a minha vendida. Quanto que eu ganhei aqui nessa operação? 11.200 menos 7.600. Elide, você não fez engenharia porque você não faz essa conta agora de cabeça. Porque eu tô num vídeo, eu tô com medo. Se eu errar a conta de cabeça aqui, aí, meu irmão, os caras vão frescar comigo. 3.600 foi quanto eu ganhei aqui nesta operação. Pronto. Pronto. Ganhei 3.600. Antes eu ia ganhar quanto aqui? Nessa operação aqui, 3.500, né? Era exatamente isso aqui que eu ia fazer. Pronto, mas eu ganhei 3.600. Foi um pouquinho a mais porque eu saí botando na ordem limite. Se fosse pelo Opsbit, ia ser muito melhor, inclusive. Ganhei 3.600. Agora eu vou montar esta aqui. Qual que eu vou montar primeiro? Primeiramente a mais curta. Por que ele de primeira mais curta e não a mais longa? Porque a mais curta é mais sensível à movimentação de preço, certo? Beleza. Qual que eu vou fazer primeiro? Eu vou vir aqui no book e vou comprar a minha trava de baixa. Onde? Em dezembro. Por que em dezembro, coisa gostosa? Já te falei por que que eu vou fazer isso aqui em dezembro. Porque dezembro é a data que provavelmente já vai ter feito a última pernada de baixa. Onde que eu vou comprar? Vou comprar do 60 para o 55. É só eu vir aqui, ó, pá, e venho aqui em comprar. Quanto que eu vou estar comprando dela? Lembra que eu falei que lá 0,2 contratos. 0,2, que é a comprada. É só eu vir aqui e comprar. Qual que é o valor justo nesse momento? 4.282. Vou botar 4.270 para ver se pega. 4.270. Comprar. Com 0,2 contratos. Executou. Agora vou vender a do 55. Só clicar nela aqui, clicar em vender, e eu quero vender o mais barato possível. Na verdade, eu quero vender o mais caro possível. 2.765. 27, tá aqui, ó. 2.765. Vou tentar vender por 2.750 para ver se pega. 2.750. Estou com 0,2 contratos ou 0,2 contratos. Vamos lá e não executou. Estou pendurado aqui. Só eu vim aqui em ordens abertas e alterar. Alterar para quanto, bonitão? Tá aqui a minha ordem 2.750. Vou botar para 2.740 para poder ver se pega. 2.740. Vamos ver se pega. Botou, não pegou. Botar para 2.730. 2.730. Ah, Lídio, você está economizando aí. Estou. 2.730 foi por quanto eu fiz a operação. Agora vamos anotar aqui. Venho aqui, histórico de ordens, e olha só. 2.730 e 4.270. Aqui, ó.
2.730, 4, quanto? Minha memória é muito ruim, bicho. 4.270. 4.270. Elide, eu preciso ver você executando essa sua aí, precisa para você entender como que executa isso daqui. Ou seja, quanto foi o custo total? Isso daqui foi quanto eu paguei, isso daqui é quanto eu recebi por essa posição aqui. É só fazer. Quanto que eu paguei por esta trava de baixa? 4.270 menos 2.730. $1.540 por contrato. Eu teria pago 1.540. Só que eu fiz isso aqui com 0,2 contratos, então é só multiplicar por 0,2, ou seja, eu paguei vezes 0,2, ou seja, eu paguei $308, fora as taxas. Depois eu posso englobar as taxas aqui, eu posso colocar isso aqui tudo em uma planilha. E a outra ponta, Elidio, que a gente vai montar? Agora a gente vai fazer a aposta mais lá embaixo. Como que a gente vai fazer? Com 0,4 contratos. 0,4 contratos. Eu venho aqui no Bybit, pronto. Venho aqui nesta posiçãozinha aqui, olha só, que eu vou montar aqui do 50 para o 45. Vou vir aqui e vou comprar quanto? 0,4 contratos. Só vim aqui comprar, garanto que eu estou no mês de dezembro para os 50 e eu venho aqui e compro quanto, Elidio, que você vai comprar? 0,4, 0,4 contratos. Beleza? Beleza. Vou vir aqui, por quanto que ele está pagando essa daqui? $1.720. 1.740, 1.700, vou botar $1.750 para poder comprar, porque não está pegando. $1.750. Vou comprar 0,4 contratos. Vai executar? Não executou. Já botaram ordem na minha frente. Então vou mudar para 1.755. 1.700. Ah, não, fui eu mesmo. 1.760. Vamos lá, não executou. Vou botar 1.770. 1.770. Não executou. Pô, a bicha tá nojenta, viu? 1.775. Executada. 1.775 foi o preço que eu comprei a outra. Venho aqui e anoto. Aqui. A outra, 1.775. 1.775 foi quanto eu paguei pela minha put da aposta de baixo. Agora eu vou vender a outra para poder fazer a trava e diminuir o meu custo. Agora eu venho aqui e vou vender. Por quanto, bonitão? 1.200 e 1.100. Vou botar 1.150. Vou vender a 1.150? Não, vou nada. Vou vender a 1.190 para ver se pega. E aí eu vou alterando. Ah, tem que botar a quantidade, 0,4 contrato, 0,4. Vamos lá. Não vendeu. Vou novamente aqui mais uma vez. 1.180. Vamos ver se pega. Não pegou. 1.160. Vamos ver se pega. Não pegou. 1.150. Vamos ver se pega. Não pegou. 1.130. Vamos ver se pega. Não pegou. 1.110, que é a própria oferta. Não, bota 1.120 para poder ver se os caras pelo menos engole ali. 1.120. Pegou. Haha. 1.120 pegou. Beleza. Eu venho aqui e anoto 1.120. Mais 1.120 foi por quanto eu consegui vender ela. Ou seja, no final das contas, essa travazinha aqui, ela saiu por 1.775 menos 1.120. Foi por $655. Vezes 0,4 contratos, que foi o tamanho dessa posição aqui,
saiu por $262. Ou seja, no total, essa minha operaçãozinha aqui saiu por 262 mais 308. Ou seja, me custou no total $570 montar essa proteção aqui, que se o preço do Bitcoin for até lá embaixo, pelo menos eu vou ganhar $3.000. Elídio, e de onde saiu esses $570? De onde você pagou? Só não foi do meu bolso, vai ser do próprio mercado. Que eu ganhei onde? Aqui, olha. Eu ganhei aqui, ó. Pá, 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 pá. Ah, Lídio, quanto foi que você fez isso aqui? $3.600. Foi 3.600 vezes 0,2 contratos, né? 3.600 vezes 0,2, pô, isso é 720, desculpa, fui burro. Vezes 0,2, ou seja, eu ganhei $720 para montar essa operação e me custou 570. Ou seja, 720 que eu ganhei menos 570, no final das contas, eu ainda vou estar positivo, mesmo que não toque lá, eu ainda vou estar positivo $150. Para poder pagar as taxas, para poder ficar ali, vai ficar de laminha dentro da minha conta. Elite, você não poderia pesar um pouco mais a mão, fazer um pouco mais com isso daí? Daria. Mas eu quero ter um pouquinho de crédito aí também. Não tem problema não, tô de boa. Vou ganhar $3.000 se o preço for lá embaixo, se ele não for até lá embaixo, vou ganhar $1.000, se ele for até os 55, se ele não for nenhum dos dois, se ele começar a subir, eu vou estar rentabilizando, então eu vou ter ganhado aqui $150 nessa posiçãozinha aqui. Ah, Elite, $150 é pouco, porque você vai botar o seu capital imobilizado praticamente durante um ano. Não necessariamente durante um ano, gato. Porque o que, que eu vou fazer? Se o preço ele de agora ele começar a subir e ele encerrar o bear market oficial, eu desmonto as minhas posições e ainda boto um dinheirozinho de volta no bolso. Vou ter engolido um pouquinho de teta. Então, na verdade, quanto que eu vou estar engolindo ali? Vai depender da movimentação do preço de alguns detalhes, mas um pouquinho menos não. Menos do que $150 vai ser quando, no final das contas, eu vou ter recebido se eu desmontar antes a minha posição. Isso daqui é se eu levar até o final e o preço continuar onde está. Mas eu não vou levar até o final, porque se o preço ele continuar onde está e não fizer uma nova pernada de baixo, ele começar daí a lateralizar e a subir, tem outras coisas que a gente pode fazer para poder ganhar. Resumo da ópera. Montei uma posição que está bancando uma aposta que vai me dar $3.000 caso o preço do Bitcoin ele vá até $45.000. É, Lid, mas isso aí é muito pouco, cara. Tem outras formas mais lucrativas, só que você teria que acertar o timing. E eu preciso que você entenda que essas operações que a gente vai fazer para poder ganhar 10, 20, 30, 50, 60 vezes, elas são coisas mais pontuais. A gente vai montar uma posição também para poder ganhar com um movimento de alta. Mas olha que de fuder o que a gente acabou de montar aqui, cara. A gente acabou de se proteger de uma pernada de baixa do Bitcoin, ganhando dinheiro, aumentando a quantidade de Bitcoin que a gente tem. Quando esse dinheiro entrar aqui na conta da gente, se o preço cair, vou comprar mais Bitcoin com ele, vou aumentar minha quantidade de Bitcoin, mas eu uso isso daqui para poder me rentabilizar, para poder eu ganhar, para poder eu gastar todo mês. Bem, então você vai pegar isso aqui, você vai botar no bolso, o dinheiro quando entrar aí, caso entre, ele disse subir, aí você vai estar ganhando também, vai ter a subida do Bitcoin, vai ter a subida da rentabilidade das alavancagens, vai ter a subida da rentabilidade das opções. Cara, tá maravilhoso, no final das contas a gente só faz posição aqui. Lid, mas eu poderia ter montado essa mesma posição aqui para poder eu ter ganhado esses $720. Não poderia? Não poderia. Você teria ganhado os seus $720 aí no final das contas e deixaria imobilizado quanto lá? $1.600, 8816, $1.600. Por quê? Porque quanto eu preciso ter guardado na minha conta da chamada de margem dessa posição. Ali, de quanto é que isso dá? É 720 dividido por 1.600, daria 45% de rentabilidade caso o preço do Bitcoin ele subisse acima do coisa. É positivo? Porra, é muito bom. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer que a gente ganha muito mais. Então a gente está garantindo só a nossa rentabilidade num cenário de queda aqui agora, aumenta a quantidade de BTC e tem outras coisas que a gente ganha com a lateralidade. Lid, mas eu posso só vender essas puts lá da frente para mim? Cara, tem muita gente que não quer mexer com opções para poder fazer essa ruma de coisa que eu faço. É porque assim, eu faço isso daqui para poder você gostar e tudo mais. Assim, o básico do básico é aquele negócio. Você pode vender as puts lá, faz trava de crédito e você carrega essas posições. É mais rentável fazer uma trava de crédito lá na frente ou é mais rentável você pegar essas posições e fatiando elas e você ganhando em vários meios de mercado? Depende. Vai fazendo como eu tô fazendo, no começo parece um pouco mais difícil, mas você vai entender, Lid, mas eu não tô entendendo, é tanto número, é tanta coisa, cara, isso é fácil pra caralho.
Não, não é fácil pra caralho não, é mentira. Mas isso aqui é simples. Então você consegue entender se você assistir o material lá do 10x de opções. Assiste o material de opções que você vai conseguir entender, não tem pra onde correr. Você vai conseguir entender, você vai ganhar dinheiro com isso aqui. Cara, montei uma posição que eu vou ganhar aqui, se o mercado for só até os $55.000, eu vou ganhar $1.000. Ali $1.000 é o quê? 5 mil e poucos reais. Ele começa só uma posiçãozinha, é uma posiçãozinha específica de uma parte disso daqui. Tem outras coisas que a gente vai estar fazendo para lucrar, a gente está fazendo inúmeras outras coisas para poder lucrar, e esses lucros eles estão entrando, né, bonitão? Semana contra semana, a gente tá montando essas posições, beleza? Muito obrigado pelo seu tempo, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que isso aqui ajude você pra cacete para poder você ganhar dinheiro num cenário de baixa. Eu vou montar até uma planilhinha com todos esses números aqui, só para poder facilitar e a gente poder fazer o acompanhamento caso eu queira desmontar antes do tempo, beleza? Obrigado pelo seu tempo, lembra que eu não vou levar essa operação até o final, me faça uma gentileza aqui, acabei de fazer uma operação de fuder para você ganhar dinheiro. Faça uma gentileza pra mim, curta o vídeo e comente alguma coisa aqui embaixo, qualquer merda que você quiser. Ah, comente qualquer bosta aqui, porque isso aí consegue aumentar o engajamento do vídeo e entrega para mais e mais pessoas. E obviamente eu produzo conteúdo para poder entregar para mais pessoas, o máximo de pessoas possível. Beleza? Aproveite, cara, aproveite, 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 aproveite. Se você já tá dentro do BTC 10x, entre no grupo do WhatsApp, lá tem o grupo de aviso onde eu atualizo uma série de coisas, eu vou atualizando sobre posições, inclusive lá nele eu falei sobre o straddle que a gente vai fazer essa semana. Eu não sei se eu vou fazer esse straddle público aqui no YouTube ou se eu vou fazer só para os alunos lá do 10x. Talvez eu faça só para lá para poder a gente dar um, um plus para os caras que dão prioridade, que são alunos. Mas aqui eu fiz uma puta de uma operação para você. Se você não tem dinheiro, tudo bem, não precisa fazer esforço para poder você comprar o material, não. É R$ 390 lá, mas não, se você não tem condição, não gaste dinheiro com isso. Agora, se você tem mais do que 2 ou 3 mil reais e você tá mexendo com isso aqui, tá começando a querer aprender, compensa pra cacete que você entre no grupo, você vai rentabilizar com isso daí, você vai conhecer outras pessoas. Se você tiver, vão ter outras operações que eu vou estar trazendo lá. Se você já tem mais dinheiro e quer um acompanhamento mais próximo, existe o suporte premium, onde a gente está próximo de você, onde tem um grupo de WhatsApp exclusivo para as pessoas do suporte premium. Tem o pessoal do concierge, que é um pessoal que tem um capital mais alto, são pessoas que têm mais do que 100 mil reais e que chamam a gente para poder a gente sentar com elas, fazer a chamada de vídeo com elas e montar as posições uma a uma com elas. A gente tá aí para poder auxiliar, beleza, bonitão? Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua confiança, espero que isso aqui goste muito para você. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo, beleza? Quem não curte, como é que Ryan fala? Quem não comenta, quem não curte da cor, alguma coisa do tipo. Beleza? Obrigado pelo seu tempo, fique com Deus e até amanhã.